Boa noite a todos, de novo aí. Vamos para a nossa aula 17. Vamos falar agora sobre introdução aos mandamentos. E já vamos mandar brasa aí, falando do primeiro e segundo mandamento. Hoje, para a gente dar continuidade aí e terminar o nosso curso com os mandamentos. Vamos fazer a nossa oração inicial, como de costume. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Que na revisão da aula passada, o tema da aula passada, a gente encerrou os sacramentos, né, falando da unção dos enfermos e falando sobre a confissão, chamados sacramentos da cura. E no começo da aula, a gente respondeu aquela pergunta ainda sobre o matrimônio, que foi o tema da aula 15, se seria verdadeiro o matrimônio de Maria e José. Chegamos a duas conclusões. A conclusão seria que, de certa maneira, poderia ter um argumento ali, né? Que o casamento seria parcial porque é anterior a Cristo, e o sacramento ele só surge, propriamente dito, a partir da sua instituição pela pessoa de Cristo. E aí, a segunda questão que a gente colocou é que a gente poderia ter duas conclusões sobre isso. Duas conclusões que estariam alinhadas à teologia, estariam alinhadas a uma prudência nessa interpretação. A primeira seria de que o casamento de Maria e José seria, sim, um verdadeiro casamento por uma antecipação do sacramento pela pessoa de Cristo, porque o matrimônio de Maria e José existiram por conta de Cristo. E como Cristo é aquele que institui o sacramento, se Cristo veio por meio dessa família, por meio desse matrimônio, que poderíamos chamar de o primeiro matrimônio como sacramento integral, porque é o matrimônio que nasce Cristo. É o Pai escolhido, e é muito interessante que no Evangelho de Mateus, a linha da árvore genealógica de Cristo é a linha de José, né, que mostra a eleição de José como pai, né, e Maria, aquela que foi concebida virgem. E a outra conclusão que a gente pode tirar, uma outra conclusão teológica, é que também poderia ter uma noção do matrimônio de Maria e José como um matrimônio por excelência, que Deus, Jesus ali, com a sua natureza humana, teria utilizado esse matrimônio santo de Maria e José como um meio de enxergar esse lado humano do matrimônio, né? Um lado que Deus contemplou em sua carne, encarnado, viveu ali como criança, dependendo desse casal. E aí depois a gente falou sobre o casamento josefino, né, que é uma coisa bem excepcional aí, que existe na história da igreja, que é basicamente o matrimônio sem a realidade da consumação, né, do ato sexual, que é uma realidade excepcional, e colocamos todos os cuidados que devem ser tomados diante disso. Por fim, chegamos a esses dois sacramentos da aula passada, a confissão e a unção dos enfermos. A confissão, a gente falou por que a gente precisa confessar, né? Aquela pergunta básica que alguns amigos nossos podem fazer, até mesmo nós possamos fazer a nós mesmos. Por que eu preciso confessar se eu posso falar diretamente com Deus? Né? A gente falou, olha, não é bem assim. Existem dois tipos de contrição. Existe uma contrição que é perfeita, ou seja, eu tenho uma plena consciência de que eu não quero pecar, nem venialmente, nem mortalmente daqui para frente, eu me arrependo profundamente. Essa contrição perfeita é uma contrição muito difícil de ser alcançada, às vezes a gente não tem nem consciência que a gente alcançou, e uma contrição imperfeita, que é um arrependimento, não é um arrependimento perfeito, mas que com a graça do sacramento, que é sinal eficaz, significado do sacramento, sinal eficaz da graça, sempre batendo nesse martelo, Jesus nos ilumina, né? Deus nos ilumina com esse sacramento e faz essa ineficácia se tornar eficaz, ou seja, esse arrependimento que é parcial, ele se torna um arrependimento integral. Falamos também das Confissões de Santo Agostinho, uma obra que é muito boa para ser lida, para quem quer ter um pouco de maturidade em relação a essa questão do exame de consciência, da unidade de vida, como eu devo enxergar a mim mesmo, como eu devo estabelecer esse diálogo interno com Deus, esse diálogo interior da oração mental, toda essa dinâmica está naquele livro de Santo Agostinho, maravilhoso. Depois a gente falou sobre a unidade de vida. A confissão é um sacramento que deixa a nossa vida una, né? Mantém as nossas promessas do batismo, mantém as nossas promessas da crisma, nos mantém próximos da comunhão, porque a gente só pode comungar em estado de graça. Então, essa é a importância da confissão. Falamos também que a confissão só pode ser ministrada por aqueles que receberam o sacramento da ordem, e o requisito básico ali da confissão é esse arrependimento, essa contrição, que eu realize quando eu for falar os meus pecados
ao sacerdote falando o gênero do pecado, né? Ou seja, eu pequei contra o primeiro mandamento, depois o tipo do pecado, o número de vezes, né? E depois as circunstâncias específicas. A unção dos enfermos, falamos brevemente, né? Ela significa basicamente dar um novo significado ao sofrimento em pessoas que estão nos seus últimos momentos de vida, em situação de velhice ou de doença. Falamos que esse sacramento pode ser ministrado mais de uma vez em caso de necessidade. Por quê? Porque ele pode? Porque ele não atribui um caráter indelével. São só 3 que têm esse caráter indelével, portanto, não podem ser reaplicados, que é o batismo, a crisma e o sacramento da ordem. E matrimônio, Mateus? Matrimônio não pode casar de novo? Pode. O matrimônio é até a morte, né? Até que a morte nos separe. Isso acontece, por exemplo, você casou com uma pessoa, a sua mulher faleceu, né? Você ficou viúvo, você pode casar de novo, né? Então, o matrimônio ele não tem essa marca indelével, mas isso não significa que o matrimônio ele não é indissolúvel, não. O matrimônio é indissolúvel, mas até a morte. Beleza? Então, a unção dos enfermos, o requisito é estar em perigo de vida, né? A pessoa tem que estar em situação de perigo de vida, é ministrado pelo sacerdote. E é bom que haja ali uma confissão, geralmente o padre reza ali uma pequena missa para a pessoa comungar, receber a confissão e a extrema-unção, a tão chamada extrema-unção. Bom, terminamos a revisão. Vamos responder uma pergunta, porque um dos passos da penitência é a satisfação, que é a penitênciazinha que o padre te dá ao final, né? Ele perdoa os seus pecados, fala a fórmula, eu te absolvo de todos os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula essencial da confissão. O padre tem que falar, isso ele tem que falar obrigatoriamente, né? Ele pode inventar todo o resto, né? Tem padre que gosta de inventar um monte de coisa na confissão e tal, e tal. Mas se ele falar isso, a confissão é válida. Às vezes o pessoal fica desesperado, né? Mas essa é a fórmula válida. Mas tem a satisfação, que é a penitência, que muitas vezes até o padre esquece, né? Então é bom, quando o padre esquecer na sua outra confissão, você fala com o padre, olha, o padre esqueceu de dar penitência e tal, e aí o padre vai te dar uma outra penitência ali. E essa penitência que o padre te dá, ela é para satisfazer as penas temporais, né? Teoricamente são as penas as penas temporais são essas penas que a gente paga no purgatório. E aí, uma pergunta que pode surgir é o seguinte, Mateus, beleza, você está falando dessa satisfação, né? Mas não só nessa situação da confissão. É possível que o homem satisfaça a Deus? Isso é possível? Como é que eu vou satisfazer a Deus? São Tomás, ele responde essa pergunta falando que tem 2 formas de eu ser devedor de Deus. A primeira forma, eu posso dever a Deus por um benefício que Deus me deu. Em resposta a esse benefício que Deus me deu, o que cabe a mim? A adoração, a latria, que a gente vai falar hoje no primeiro mandamento. O segundo modo que eu posso dever a Deus é pelo pecado cometido, porque a gente já falou que o pecado é uma ofensa a Deus. E aí que entra a questão da satisfação. Porque a latria, ela é quantitativamente proporcional, porque eu adoro a Deus como Deus, tem valor eterno. Agora, a satisfação, ela não tem valor eterno. Eu vou fazer uma penitência, uma satisfação que o padre me pediu, mas ela não tem o valor do meu pecado, porque eu estou atingindo a Deus. A gente já falou isso em aulas passadas. E São Tomás, ele cita Aristóteles, ele falando que, olha, o Aristóteles, como que o Aristóteles chega a conclusões muito elevadas, né? Mesmo no seu paganismo ali na Grécia. Ele fala que existem relações humanas, que ele está falando da relação do pai e da mãe e da amizade. Né? Existem relações humanas que a gente não consegue restituir o equivalente, mas somente o possível. Olha que bonito isso que o Aristóteles está falando. Pô, a paternidade do seu pai e da sua mãe, você não consegue retribuir. Você pode ser o melhor filho do mundo, mas aquele ato é impossível você retribuir, porque é o ato que te deu a vida. Né? Você teria que dar a vida ao seu pai e sua mãe. Né? E isso é impossível. Aí você fala, mas posso salvar meu pai e minha mãe da morte. Aí o pessoal começa a inventar, né? Não, calma, é o ato de dar a vida. Um ato que não é. A gente pode fazer o possível, ser os melhores filhos possível. Então isso é semelhante com Deus. Né? São Tomás usa isso por analogia para explicar essa relação da satisfação com Deus. Essa satisfação, ela não é quantitativamente proporcional, mas ela é proporcionalmente proporcional. Por quê? Eu faço aquilo que é possível na minha natureza humana. Aí vai entrar uma coisa muito maneira.
Porque a mesma pessoa que fala que posso me confessar diretamente com Deus é a mesma pessoa que fala que a satisfação não é possível. É por isso que eu tenho algo chamado sacramento. Porque é pelo sacramento que Deus legitima esse ato que é somente proporcional, somente possível, e eleva esse ato que é somente proporcional à categoria eterna. Por quê? Porque Deus disse. Porque Deus prometeu aos seus discípulos a autoridade de perdoar pecados. Olha como é que as coisas se complementam. Uma coisa leva a outra. Se eu estou falando com Deus diretamente, eu não tenho esse poder de transformar o humano no divino. Mas Deus, com a sua autoridade, tem. Essa pergunta é legal por conta disso, a gente chegar a essa conclusão. Vamos começar a aula de hoje, propriamente, introdução aos mandamentos. Não sei se vocês vão lembrar, na aula 5 e 6, a gente falou, respectivamente, sobre liberdade humana e sobre temas do pecado, sobre o pecado. Nessas duas aulas, a gente entendeu que a liberdade humana, a gente usou aquele conceito de Aristóteles, a liberdade é ser causa de si mesmo. A gente chegou à conclusão que o pecado é uma palavra, um ato, um desejo contrário à lei eterna, como diz Santo Agostinho. A gente também mencionou que o mal, o conceito de mal também por Santo Agostinho, é a privação de um bem, privação, que é um conceito filosófico, ou seja, como ele pode entender aqui agora como ausência. Quem ainda não lembra do conceito de privação pode voltar lá à aula. E explicamos duas faculdades superiores da alma humana: a vontade e o intelecto. A vontade, que é a parte da alma responsável pelo direcionamento e determinação dos nossos atos, portanto, ligados muito ao livre-arbítrio, à liberdade, e o intelecto, que é responsável pelo conhecimento dos universais, a atividade da inteligência, a atividade da razão humana. Esses dois que juntos eles realizam o que há de mais superior da natureza humana, essas duas faculdades da nossa alma. A gente vai utilizar todos esses conceitos aqui nessa aula de hoje. A gente vai somar toda essa maturidade espiritual que vocês ganharam estudando eclesiologia, pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, eclesiologia, o estudo dos sacramentos. E a partir dessa maturidade, essa maturidade espiritual que a gente vai ter agora, a gente consegue falar dos mandamentos com uma propriedade de não somente entendê-los como uma imposição divina, mas entendê-los como o cumprimento daquilo que a gente falou na aula número 1, que é o cumprimento da felicidade humana, da busca pela felicidade humana. E é por isso que eu gosto de deixar os mandamentos por último. Às vezes, sempre que tem um amigo, né, que o pessoal está se convertendo, tá, aí o cara... Engraçado, porque a primeira coisa que o cara quer fazer é cumprir os mandamentos. E tá certo, né? Jesus fala, né? Bendito aqueles que creem sem terem visto, né? Isso aí é o ato da fé. Se você tem essa capacidade de falar assim, olha, eu não entendo o porquê desse mandamento, mas eu vou cumprir porque Deus me pediu, porque Deus é Deus. Isso é ótimo. Mas tem gente que é incapaz disso. Então, qual é o melhor modo? Claro, cumprir os mandamentos na medida do possível, na medida da minha consciência, mas buscar essa amizade pessoal com Cristo, porque aí eu entendo esse mandamento por amizade pessoal com Cristo. Eu pego o atalho. Ao invés de ficar batendo cabeça aqui do fazer cegamente, eu conheço o amor de Deus, conheço a igreja, a partir disso, esses mandamentos vão se tornando mais palatáveis, quase que naturais, né, de serem aceitos por mim. Então, vocês vão ver que para o apostolado e de forma também antropológica, é mais fácil a gente entender os mandamentos como esse grande finale, essa conclusão da vida espiritual. Aí a gente junta essas duas categorias, que é a razão e a fé. Introdução aos mandamentos em si. A gente já falou sobre dois termos importantes, que é a paixão e as ações. O que é a paixão e o que é a ação? São dois conceitos que Aristóteles classifica como categorias. São as 10 categorias. Essas duas categorias são acidentes, ou seja, não são uma substância. Elas existem dentro da substância. Assim como a gente pode pensar na língua portuguesa, né? O adjetivo existe em função do substantivo, né? Vamos dizer assim. A paixão, a gente já explicou isso em aulas passadas, mas revisando, é o receber, a passividade, é o receber. Não tá... Hoje a gente liga a paixão ao amorzinho, né? Um amorzinho, a relação amorosa, não é. A paixão, em termo filosófico, é o ser sujeito passivo, aquele que recebe uma ação. E a ação é o sujeito ativo, aquele que pratica uma ação. Por que eu estou revisando esses termos? Porque na teologia moral, isso aqui é muito importante. Porque somente do âmbito da teologia moral, essas ações voluntárias,
Somente as ações voluntárias são objeto de avaliação moral. O que é uma ação voluntária? É um ato humano que parte de uma consciência com uma intencionalidade, com uma circunstância. Um ato humano completo. O que faz evitar um ato por ricochete, né, por exemplo. Chega um cara, pega minha mão, aí bota uma arma na minha mão, eu dormindo, né, sonâmbulo, bota uma arma na minha mão e atira com o meu dedo numa pessoa que está deitada ao meu lado. Né? Eu pequei, eu pratiquei um homicídio? Não. Né? Tem uma coação ali, o cara está usando o teu dedo, você está desmaiado, está dormindo. Isso não é de apreciação moral, porque não foi um ato consciente, um ato voluntário. Então, do ponto de vista moral, não faz sentido relacionar isso. Então, a gente vai perceber que essas paixões, a gente está falando que a teologia moral lida com uma ação voluntária, aí você vai falar, então as paixões não têm relação. Não, tem relação, porque quando a gente fala de paixões, a gente está falando também muito do mundo da afetividade, porque nós recebemos esses sentimentos mesmo. Por isso que os termos são confusos, porque os sentimentos, o sentimento de amor, o sentimento apaixonado, eu sou um sujeito passivo, eu estou recebendo, eu estou padecendo desse amor romântico. E aí você fala, então, Matheus, não tem relevância moral? Não, tem muita relevância moral. Por quê? Essa passividade, essa recepção de sentimentos, recepção de outras ações humanas, que vai fazer com que eu seja mais tendente a agir por conta da concupiscência, essa tendência ao pecado, tendência ao mal, a agir erradamente de determinadas maneiras. Porque os sentimentos educados, eles indicam verdadeiramente o que é bom e o que é mal. Mas os sentimentos, a paixão irregular, ela vai me indicar onde o bem e o mal estava de forma errada, trocada. E aí, se você dizer que o ato prazeroso é um ato bom, está equivocado. Deveria ser, mas não é. Porque existe uma ordenação das coisas pela razão. Tá? Então, no fundo, a gente vai perceber que a melhor forma de eu entender a teologia moral não é pela leizinha. Vou lá, vou pegar uma lei e vou entender pela lei. Vou lá e vou botar aqui, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Claro que os mandamentos são uma lei, são mandamentos. Mas eles têm muito mais uma noção principiológica, uma noção de fundamento, do que uma leizinha profunda e minuciosa de uma cacetada de coisa que, no fundo, acaba sendo incumprível. Os mandamentos são direções. E quando você entra nessa normatividade da moral, você vai cair num rigorismo moral, naturalmente. O que é o rigorismo moral? Eu enxergar a moral como meio exagerado de opressão. Eu começo a me entrar no escrúpulo das minúcias morais, e não naquilo que mais importa, que é o ato bom, o bem. Então, uma boa teologia moral, como diz São Tomás de Aquino, ela não está nessa minúcia normativa, mas na vivência das virtudes. É mais fácil eu buscar ser virtuoso, educar meus afetos e, portanto, agir moralmente, do que eu ficar cumprindo normazinhas, e ficar caindo ali em casuísticas profundamente que vão me levar para o buraco. É melhor eu buscar ser virtuoso, que é mais fácil, e praticar atos bons, do que eu querer praticar atos bons por obrigação para me tornar virtuoso. Isso não vai funcionar. E a igreja cada vez mais se direciona nesse sentido. Agora, depois a gente tem essa introdução, a gente vai entender agora uma coisa. A doutrina da igreja, isso ficou muito estabelecido numa encíclica do João Paulo II, né, que a gente vai falar daqui a pouco, dá um bom direcionamento sobre o que é esse ato moral. Ela vai falar que a moralidade dos atos humanos partem de 3 direcionamentos: o objeto moral, a intencionalidade e as circunstâncias. Dessas 3 aqui, a terceira, vocês já ouviram falar das circunstâncias quando a gente falou da confissão. Quando eu falei da confissão, eu falei, olha, é importante que vocês falem as circunstâncias do pecado. É isso. O primeiro elemento é o objeto moral. O que é o objeto moral? O objeto moral é o conteúdo imediato da ação. É como se fosse o verbo do que você almeja, aquele verbo, o que você se direciona, é essa direção próxima. O São João Paulo II, ele vai falar que é o que determina a vontade da pessoa a agir daquela maneira. Esse é o objeto moral, a minha meta imediata. É a espécie do ato moral. Esse objeto moral, tem que tomar cuidado, não é sinônimo de objeto material. Vou dar um exemplo nisso. Né? Por exemplo,
Eu desejo comprar um livro e compro o meu livro, o meu ato de comprar um livro. Moralmente, esse ato é um ato mau, estou comprando um livro. Né? O que é objeto moral? O objeto moral é o comprar, o ato de comprar. E o que é objeto material? É o livro, é sobre o que recai o meu ato. Então, se eu substituo comprar e falo vou roubar um livro, o meu objeto moral passa a ser não mais comprar, mas roubar. E o objeto material permanece o mesmo, que é a obtenção do livro. Então, são coisas completamente diferentes. Então, o que torna algo ruim é esse primeiro elemento. Esse primeiro elemento é o elemento reinante, que é o objeto moral, sobre o que recai os nossos atos. Esse objeto moral ele vai ter valor positivo ou valor negativo. E aí que vai entrar a encíclica Veritatis Splendor, João Paulo II, que esclareceu questões fundamentais sobre o objeto moral. Porque sendo o objeto moral primário e o que determina mesmo um ato moral ou não, a gente pode excluir teorias morais que vão por um lado errado. Né? Então, João Paulo II ele vai falar da métrica do teleologismo, que é você avaliar a moral de acordo com a finalidade. Então, o ato moral ele não está mais ligado ao objeto moral, mas ao segundo elemento, que é o elemento da intencionalidade. O que torna algo ruim é minha finalidade, o que eu quero obter. E não aquilo que eu estou fazendo de fato. E aí entra aquela expressão, que os fins justificam os meios. Isso, para a moral da igreja, não existe. Não existe essa frase dos fins. Os fins não justificam os meios. O que determina um ato como moral é o primeiro elemento do objeto moral. Então, o teleologismo é excluído. E o teleologismo, ele é pai de duas outras teorias, que é o consequencialismo e o proporcionalismo. O consequencialismo é o nosso velho utilitarismo moral, que é eu avaliar as coisas de acordo com o prazer, né? Com a consequência. Isso me traz mais prazer, isso me traz mais benefício, então é algo bom. Essa é a lógica basicamente do mundo. As pessoas avaliam muitas coisas assim, isso me faz bem, isso atrapalha alguém? Não, então é bom. Isso está errado. E o proporcionalismo, que é um pouco mais refinado do que o consequencialismo, é uma espécie de consequencialismo, eu avaliar se essa bondade está na minha intenção moral, né, naquilo que eu quero, mas essa retidão da intenção é de acordo com a proporção, então ela é mais sutil. Então, por exemplo, aí você começa a entrar numa balança, né? Não, isso aqui é errado, né? Mas a minha intenção é boa. Agora, a minha intenção ela é boa o suficiente para pesar aqui o meu ato moral? Aí você começa a entrar no pezinho, né? No fundo, é aquela velha situação que acontece muito aqui no Rio de Janeiro, né? Como todo mundo rouba. O Estado está uma porcaria. Portanto, eu passar o sinal aqui, eu não respeitar as leis de trânsito, estacionar onde eu quero, todo mundo faz tudo errado. Por que eu tenho que cumprir um objeto moral bom? Nossa, a cidade está um caos. Então, eu posso fazer isso aqui, porque, no fundo, né, tem essa diferença. Você faz essas avaliações de acordo com a proporcionalidade do seu ato e com as outras pessoas, e aí você entra num subjetivismo enlouquecedor. Essa é a grande crítica do João Paulo II a essas teorias. Você entra tanto num subjetivismo, você entra numa ideia de moral individual, porque cada um vai fazer a sua moral, cada um vai fazer o seu cálculo, e outras coisas que vocês podem perceber é que você perde a objetividade da coisa e a gente não tem um critério do que é moral ou não mais. Porque você vai ficar fazendo esses pezinhos, isso pode, isso não pode, até mesmo no utilitarismo, isso é mais prazeroso ou não, mas o meu prazer é esse e o do fulaninho é esse, e aí, como é que fica? Você perde a objetividade. E a moral sem objetividade não é moral mais. Ela vira emotivismo. O que faz uma lei ser justa numa sociedade sem parâmetro moral? É o motivismo. É a cultura. Então, você perde o sentido de justiça na moral. Então, essa encíclica do João Paulo II, que ela traz como plano de fundo olha, o objeto moral é a coisa mais importante, então existem atos intrinsecamente maus. Existem ações que não tem como você legitimar, elas são mais por si. Por exemplo, o aborto, ele é mau por si. O objeto moral de abortar é mau por si. Não, mas aqui vamos fazer um pezinho aqui e tal. Não, porque nesse caso aqui, não tem discussão. É um ato intrinsecamente mau. E aí você pode pegar um caso muito excepcional. Mateus, mas no caso que a mulher ela está numa situação ali da gravidez de que vai morrer ela
se não tiver o aborto, ela vai morrer, não é uma coisa impossível, se ela for querer ter o filho, ela não vai sobreviver. A gente entra numa coisa que é virtude heróica. Né? É uma virtude heróica que você vai exigir que uma mãe sacrifique por conta do filho. Mas perceba, o objeto moral dessa mulher não é matar o filho. Eu vou matar meu filho. Não, é a sobrevivência. O objeto moral muda. Percebam essa sutileza. Por isso que o objeto moral é o que vai reinar os atos morais. Tá? O segundo elemento é a intenção. Aí você fala, Matheus, então você está falando, João Paulo II falou, né? Pô, o que importa é o objeto moral, então a intenção é a circunstância que se dane. Não, não é que se dane. A intenção é muito importante, porque a intenção ela vai pesar se um pecado é grave ou se um pecado é leve. Ela vai pesar isso tudo. E a intenção também tem uma função negativa, é porque às vezes o objeto moral ele é bom, mas a sua intenção é ruim. Então a intenção ainda vai te ferrar. Né? A intenção ela não transforma um ato mal em um ato bom, mas ela pode transformar um objeto moral bom em um ato mal, porque a sua intenção é uma intenção maliciosa. Então a intenção ela está para corrigir. Né? Um ato bom ele tem que ter uma intenção boa, um objeto moral bom. Esses são os requisitos de um ato moral. E, por fim, as circunstâncias, que são esses elementos secundários que também servem ali para você sopesar se uma conduta humana é boa ou uma conduta humana é ruim. Essa questão da intenção, São Tomás de Aquino ele fala no roubo famélico. Né? Você vai roubar para matar sua fome. São Tomás ele vai falar que, por mais que existe uma boa intenção, né, ele está roubando ali para matar a fome dele. Isso não vai fazer com que o ato fique bom do nada. Roubar vire coisa boa por conta, não, mas é que ele quer matar a fome. Não, é independente, né? Então, e aí a gente também aqui na questão da intenção, a gente pode diferenciar um ato mal dele ter uma pena, né, do ato vou virar bom. É diferente. Uma pessoa roubar para matar a fome, ela pode ter uma pena diminuída no sentido moral, né? Uma pena, uma consequência daquele ato, mas o ato em si continua um ato mal. Então, é isso que eu queria falar para vocês sobre essa questão, esses 3 parâmetros. Matheus, o que isso importa para mim? Cara, se você tiver bem consolidado o objeto moral, a intencionalidade, as circunstâncias, você consegue ter uma avaliação plena da sua consciência, do seu exame de consciência. Você vai perceber se aquilo que você faz é realmente bom ou ruim. Aí você vai saber confessar. Isso aqui, no fundo, a teologia moral é você saber confessar, você saber se autoavaliar, porque só você tem acesso à sua consciência, percebam. Só você tem acesso à consciência. É por isso que o julgamento precipitado de outras pessoas é muito perigoso e é um pecado, porque você não tem acesso à internalidade das pessoas. O único que tem acesso aqui é você e Deus. Então você é o único legítimo para fazer bem esse exame de consciência, essa avaliação minuciosa. É por isso que a igreja ela recomenda que os diretores espirituais não entrem num julgamento, mas instruam as pessoas a melhor se direcionar com sua consciência. Então, se eu tenho um amigo, eu não fico no inquisidorzinho com ele. Você está errado. Você não tem acesso à consciência do cara. Você não tem acesso à consciência. O que você pode fazer é bem instruí-lo com esse conteúdo aqui para que ele possa fazer uma melhor avaliação dos seus atos morais. Vamos entrar agora em mandamentos em si. Mandamentos. O que é o significado de mandamentos? Em Êxodo, tá, que os mandamentos são essas 10 palavras, né, dadas a Deus, a Moisés, no Antigo Testamento. Moisés sobe ao Monte Sinai e volta com 2 tábuas. Né? 2 tábuas, na primeira tábua, contendo os 3 mandamentos, os 3 primeiros mandamentos que se referem a Deus, e a outra tábua, os 7 outros mandamentos que se referem à humanidade. Então, esses 3 primeiros mandamentos se referem diretamente a Deus. Interessante, porque quando Jesus fala que os mandamentos se resumem em 2, ele está falando das 2 tábuas, amar a Deus sobre todas as coisas, os 3 mandamentos que se referem a Deus, e amar o próximo como a si mesmo. É a segunda tábua. São os 7 mandamentos relacionados aos homens. A natureza dos mandamentos, a gente tem uma divergência na teologia, né? Um grande debate, eu estava conversando com um amigo hoje, um grande debate na filosofia escolástica, na teologia escolástica, era sobre, a gente falou do intelecto e da vontade, né? Se há uma primazia do intelecto ou uma primazia da vontade. São Tomás, a maioria da tradição vai dizer que São Tomás era um intelectualista, uma preferência à vontade, ela é anterior a uma preferência da inteligência, como anterior à vontade. E Duns Scotus e os franciscanos ali da escolástica vão dizer que não, existe uma primazia da vontade. Isso vai gerar consequências sobre a natureza dos mandamentos. Porque São Tomás ele vai falar que, em regra, a estrutura do mundo é o seguinte, relacionado aos mandamentos. Existe uma lei divina, essa lei divina é a lei que Deus rege as coisas, né? Essa lei divina.
Existe a lei natural, que é a inserção do homem na lei divina, é a lei natural, e existe a lei humana positiva. Deus não saiu regrando tudo. Vou dar um exemplo bom para vocês. A lei divina é como Deus estrutura a realidade. A lei natural é a lei humana especificada. Por exemplo, é bom que eu tenha sinais indicando o que é certo e o que é errado. É bom no trânsito, por exemplo, é bom que eu tenha um sinal indicando quando que é para parar, quando que é para avançar. Porque se eu não tiver essa ordem, nessa lei natural de ordem, vira um caos, correto? Agora, se o vermelho vai significar parar, o verde vai significar avançar, e o amarelo não faz diferença do ponto de vista humano. Então, por isso que existe essa lei humana positiva. Ela é para cumprir essa contingência das coisas. E a lei natural é essa obrigação dos homens de participarem de acordo com a sua natureza. Agora, os voluntaristas, eles vão pensar de uma forma um pouco diferente. Porque o que está por trás dessa ideia de São Tomás, da lei natural, da lei divina, e dessa lei natural positivada, é que existe uma inteligência das coisas. Deus criou o mundo de forma inteligente, é por isso que ele tem uma lei própria. Então, cabe a nós perceber, captar essa lei divina, essa lei natural, para podermos melhor entender o mundo, compreender o mundo e agir bem. Os voluntaristas dizem que não. Que a natureza desses mandamentos, elas são imposições divino-positivas. Não imposições, mas como se fossem mandamentos divino-positivos. As coisas são boas porque Deus quis que fosse assim. São Tomás diria diferente. As coisas são boas porque elas são boas também. Deus quis que fosse assim, obviamente, mas elas também são boas por si mesmas. Elas têm algo de bom. Deus as criou boas. Então, tem esse grande debate na teologia que é bom a gente saber, para ter um pouquinho de profundidade. Sobre o primeiro mandamento, a gente já falou que Jesus disse que poderiam se resumir em dois, todos os mandamentos. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E se a gente for pegar em Deuteronômio, no Deuteronômio 6, a gente vai ver ele por completo, que é amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Às vezes a gente esquece, mas esse mandamento é muito mais profundo do que parece. Né? Com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E os padres da igreja, né, a patrística, ela diz que esse mandamento todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, ele tem relação direta com as três virtudes teologais. Porque quando a gente faz a forma sintética, fala a forma sintética, amar a Deus sobre todas as coisas, a gente só pensa na caridade. Mas quando a gente fala para amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as suas forças, a gente lembra da fé e da esperança. A fé porque não é possível amar a Deus sem conhecê-lo, é por meio da fé que nós conhecemos a Deus. E a esperança porque, além de conhecê-lo, nós temos que reconhecê-lo como bem total, com toda a minha vida, com todas as minhas forças. Então, o primeiro mandamento tem relação com as três virtudes teologais. Os mandamentos são o primeiro, segundo, terceiro até o 10º. Não é que Deus chegou e fez assim, vou fazer aqui de qualquer jeito. Não, eles têm uma ordenação ontológica. O primeiro mandamento é o mandamento mais importante. Então, esse primeiro mandamento, ele fundamenta os outros mandamentos. Se eu não amo a Deus, eu não consigo não consigo cumprir os outros mandamentos. Eu consigo não cobiçar a mulher do próximo se eu não amo primeiramente a Deus. Porque Deus é o fim último da minha existência. E os outros fins da minha existência são fins secundários. Então, Mateus, eu vou desprezar os fins secundários para amar a Deus sobre todas as coisas, então vou fugir do mundo, vou virar monge. Não é assim. Só se é a tua vocação ser monge. Mas, em regra, a finalidade última, ela integra as outras realidades secundárias. Eu vou conseguir pegar meu trabalho, a minha vida de família, a minha vida de estudo, vou integrar essas coisas em Deus, para servir a Deus. Assim eu cumpro o primeiro mandamento. Agora, se eu pego essas finalidades secundárias, inverto a ordem, coloco elas como Deus, o que eu estou fazendo aqui? Idolatria. O ato de idolatria é muito mais profundo. É você venerar, você colocar como seu fim último outra coisa que não Deus. Você presta uma veneração para objetos secundários, que deviam ser meios para te levar a Deus, não fins em si mesmo. É por isso que Jesus fala que não dá para servir ao dinheiro e a Deus. Por quê? Você está colocando o dinheiro como objeto primário, como fim último. Ele é seu Deus. Né? Tem aquela série American Gods, eu não sei se ela moralmente é boa, né? Eu nunca vi essa série, mas eu vi o trailer, que ela coloca como se fossem os novos deuses dessa geração. Né? Aí tem os deuses antigos, que são os deuses do Olimpo, mas os novos deuses é o dinheiro, né? São coisas muito, assim, a luxúria, são coisas mais banalizadas que a gente não considera isso como... A gente fica falando, os gregos acreditavam em Zeus, né?
Mas aqui todo mundo endeusifica o dinheiro, o poder, ninguém fala nada, né? Então é a mesma coisa, é o ato de idolatria igual. Então esse mandamento, no fundo, ele solicita que a gente dê a Deus todas as glórias, né? Em Caminho 780 de São José Maria, ele fala, dê ao homens glória, né? Dê a Deus todas as glórias. Você cumprir também, realizar esses deveres diários direcionados a Deus, pensando em Deus, né? Não como algo seccionado da minha vida. Aqui eu vou à missa domingo e o resto eu vou fazendo aqui, né? Deixa a vida me levar. Não, é tudo unificado. Eu trabalho para honrar a Deus, tenho minha família para honrar a Deus, né? Também não é para entrar numa noia de você virar, né, um cara sem a sua essência, sem a sua personalidade, né, vai ficar chato. Não. No fundo, você vai fazer isso tudo com normalidade. Né? Não precisa criar uma fantasia, né, um modo de ser diferente, vou me vestir de outra maneira para me adequar a Deus. Não. Deus, ele te ama, ele te criou dessa forma. Basta que você siga esses mandamentos direcionando tudo a Deus. Então, é trabalhar bem, pedir a Deus, unificar essa vida, agradecer a Deus por todos os benefícios, né? Adorar a Deus propriamente. Como que é o ato máximo de adoração a Deus? É a Santa Missa. O ato máximo de adoração a Deus é a Santa Missa. Isso é uma coisa que às vezes os evangélicos não entendem, né? Porque o ato próprio da veneração, o ato próprio de latria é o sacrifício da missa. Não é a oração ao santo. Isso que a gente vai chamar de dulia. Ou seja, não é uma veneração, uma substituição por Deus, não. É justamente um pedido de intercessão. Ou a hiperdulia, que é a que a gente presta a Maria. O ato de adoração próprio é o ato de sacrifício. O ato de sacrifício que é o ato de amor. E esse ato é a Santa Missa, por excelência. Agora, quando a gente relacionou as três virtudes teologais, contra a fé, a gente vai ter os pecados do ateísmo, do agnosticismo, essa dúvida deliberada, indiferentismo religioso, apostasia, o cisma, são todos pecados contra a fé, pecados contra o primeiro mandamento. E aqui a gente só pensa, não precisa pensar só em situações radicais, a gente pode pensar naquela dúvida que às vezes a gente tem diante de Deus, né? A gente não acredita na providência de Deus, quando a gente deixa Deus de lado, quando a gente não coloca Deus como nossa prioridade, a gente está pecando contra o primeiro mandamento. Uma vez eu conheci um padre que ele falou, olha, o primeiro mandamento é um mandamento muito pouco confessado, as pessoas pouco confessam que amaram a Deus sobre todas as coisas, e é um pecado muito praticado. Quantas vezes a gente não ama a Deus sobre todas as coisas? Né? Contra a esperança, a gente pode pensar no desespero da própria salvação, né? Quando eu fico, será que eu vou me salvar? Não mereço ser salvo por Deus, né? Ou o contrário, né? A extrema presunção que eu vou ser salvo, que a misericórdia divina tudo perdoa, não precisa nem confessar, Deus ama todos. Isso é um pecado contra o primeiro mandamento. É uma presunção, né? Uma presunção da salvação. Não é bem assim. A virtude da esperança nos faz ter esperança na misericórdia de Deus, mas também cumprir a sua justiça. E os pecados contra a caridade, né? É o rejeitar a Deus, a tibieza é um pecado contra o primeiro mandamento. Eu não amar a Deus de todo o coração, com toda a minha força, eu não estou amando a Deus, não estou cumprindo o primeiro mandamento. Então, é assim que se cumpre o primeiro. E o segundo mandamento, agora mais brevemente, para a gente finalizar a aula de hoje, é muito mais simples, né? Que é não tomar o nome de Deus em vão. O que isso quer dizer? Está incluso nos três mandamentos ainda que se referem a Deus, mas quer dizer que a gente deve honrar e respeitar o nome de Deus para que a gente não perca esse sentido da realidade com a banalização do nome de Deus. Ou seja, eu não juro em nome de Deus de forma com vontade de cumprir aquele juramento, né? Eu não fico colocando a Deus como prova dos meus atos, né? O Catecismo, no ponto 213, ele vai falar o seguinte: o nome exprime a essência, a identidade da pessoa e o sentido da sua vida. Deus tem um nome, não é uma força anônima. Então, a gente não colocar todo esse peso, né, desse uso inconveniente do nome de Deus. Também uma forma muito comum é a blasfêmia, né? Quando você profere contra Deus no seu interior, no seu exterior, palavras de ódio, ofensa, de desafio a Deus, né? Essa blasfêmia está relacionada a esse segundo mandamento, né? Quando às vezes se estressa com Deus, né? É um pecado muito grave. Ou quando você jura em falso também, você coloca Deus como testemunha. Muitas pessoas falam que esse mandamento acabam tendo uma interpretação muito rigorista, de que olha, quando você fala, meu Deus, né? Fala, ô meu Deus, ô minha Nossa Senhora, você está pecando com o segundo mandamento. A gente não precisa ser rigorista nesse sentido, né? No fundo, é uma questão da linguagem, você não está ali falando, olha, estou querendo denegrir a pessoa de Deus. Não tem a intencionalidade. A gente vai pegar lá o objeto moral, né?
Objeto moral ruim, eu falo a minha Nossa Senhora, valei-me Nossa Senhora. Não, não é algo objeto moral ruim. Não estou com a intenção de colocar o nome de Deus em vão. Não estou. Eu não estou com a intencionalidade, nem com a circunstância disso. Então, não é exatamente isso, né? A centralidade é justamente ter esse respeito na realidade diante do nome de Deus. A gente finaliza assim a aula de hoje. Vou abrir aqui para perguntas para vocês.